De saber o que as pessoas que são apaixonadas pelo senhor, pelo seu trabalho, o senhor tem muitos fãs, muitas pessoas que realmente conhecem o governador, conhecem o deputado, conhecem o homem público, mas não conhecem o homem, Germano Rigotto. Eu sou uma pessoa, Carmen, que eu acho que, na verdade, ao longo da minha vida, eu sempre trabalhei muito, né? E isso antes de ser governador, como deputado estadual, deputado federal, depois governador de estado, e continuo fazendo isso, tendo deixado o governo. E às vezes as pessoas dizem, mas vem cá, o que está fazendo o governador? Eu não tenho parado, eu tenho dado palestra pelo Brasil afora, tenho presidido o Instituto Reformar, que é um instituto de estudos políticos e tributários, para formar opinião sobre essas reformas que o país precisa e não estão andando, com parceria aí com as mais diferentes entidades. Então, na verdade, nós não paramos ao longo desse tempo. E fora da questão da atividade profissional, eu levanto muito cedo sempre. Tá? Muito cedo, que horas? Muito cedo é 5h10 da manhã, Nossa, é 5h15 da manhã, não passa das 5h30. Mesmo no período de governo, às 6 horas da manhã, eu tinha meu tempo de 6 às 7 para fazer minha atividade física. Tá? Então, eu tinha 6 às 7 da manhã, que eu continuo mantendo esse hábito, das 6 às 7 da manhã, fazer a minha musculação ou fazer o meu treino de corrida. Tá? Porque ao lado de treinar, eu tenho competido por aí também, pelo Brasil e fora do Brasil, com corridas comecei com 5 quilômetros, fui para os 10 quilômetros. Olha, essa aí é nova, a gente não sabia. Fui para os 21 quilômetros para meia maratona e já sou maratonista, já fiz 42 quilômetros. Que maravilha! Então, esse período da manhã cedo é o período que eu tiro das 6 às 7 da manhã para ter essa minha atividade física. Ao lado disso, é bem cedo que eu começo a trabalhar nas redes sociais, tá? Principalmente através do Twitter. Então, leio todos os jornais, eu estava fazendo algo que eu achava que era importante, não apenas eu receber a informação do que estava acontecendo no Brasil, no Rio Grande, no mundo aí, mas eu também aproveitava e passava essas informações para frente. Ultimamente eu não tenho feito isso, mas eu fiquei por um bom tempo. Todas as principais manchetes dos jornais do Brasil inteiro eram 6 horas da manhã, eu já estava no Twitter passando para todo aquele que estava me seguindo. Então, na verdade, a atividade ela começa muito cedo. Eu gosto de, no fim de semana, ficar em casa com a Cláudia, com a Roberta, com o Rafael um pouco menos, porque o Rafael ele já não fica tanto em casa como eu gostaria que ficasse, mas é normal. Mas o Rafael já está moço, né? Já. E o que acontece? Eu assisto, então nós aproveitamos o fim de semana, que durante a semana não se está tão junto como se gostaria, mas no fim de semana eu fico muito com a família, tá? Preparo meu churrasquinho no domingo, eu que faço. O senhor mesmo que faz? Eu mesmo que preparo, isso é quase sagrado, tá? Mas, sabe, tem uma vida que, depois de deixar o governo, é uma vida bem mais tranquila, uma vida que me permite dar um tempo maior para minha família, uma vida que me permite viajar um pouquinho mais do que viajava, porque as viagens que fazia eram viagens todas, aquelas vapt-vupt de ir, voltar e sempre a trabalho. Agora eu estou tendo condições de pelo menos fazer alguma coisa que signifique dar uma dedicação maior à família e viajar um pouquinho quando posso com eles. Então, eu acho que, sabe, a minha vida é uma vida muito tranquila hoje, no sentido que também não tem aquela carga pesada. Uma coisa, governador, que sempre foi muito comentado e eu acho que muito admirado pelos gaúchos, o senhor está falando muito da sua família, a sua relação com a Cláudia, que eu acho uma das mulheres mais elegantes dessa cidade. Ela é uma mulher elegante e discreta, ela é de uma elegância discreta. E ela sempre, como primeira-dama, como uma mulher de um homem público, ela sempre foi aquela parceira, aquela companheira, bonito de ver. Digamos, um exemplo de família, exemplo de casal, realmente o senhor sempre passou isso. E essa tranquilidade, assim, que o senhor tem esse lado tranquilo, calmo, isso eu acho que incentivou muitas pessoas, até o grande fenômeno que foi a sua eleição para governador, que eu lembro muito bem desse dia, até porque a minha filha, a Maribel, que eu acho que foi a pessoa que fez toda a campanha para o senhor dentro da minha casa, da minha família, porque o senhor tinha 3% de intenções de voto, lembra disso, claro, né? E os outros candidatos estavam com 30% cada um.
30 e poucos por cento. E ela dizia assim, ela sempre falava muito, ela era novinha, uma menina muito, mas sempre foi muito política. E ela dizia, mãe, quem vai ganhar essa eleição é o Rigoto. E eu disse, filha, até ele é boa gente, é um cara legal. Mas não tem chance nenhuma. Não tem chance, filha. Não tem chance, não tem como. E quando deu a grande virada, assim, que foi, assim, nós estávamos no Farrapos, num evento do Clube Farrapos, que era, acho que era para o Brito. E aí ela disse, ela estava dentro do carro e ela disse, virou a pesquisa, o meu candidato está com 23%. Tu não acreditou, não acreditou. Tu tá brincando, menina? Tu não vai entrar nessa reunião porque nós vai todo... E ela começou a fazer uma campanha incrível. Então eu digo que ela é tua fã dos 3%. Quero mandar um beijo para Maribel. Quero mandar um beijo para Maribel. O que te fez ingressar na vida pública? Eu comecei, Rose, como na liderança estudantil naquela época, que tu tinha um fechamento político no Brasil, tu tinha uma situação de luta pela redemocratização, e eu lutava para que nós tivéssemos dentro isso lá no primeiro, segundo grau, né? Eu lutava para que o Brasil tivesse um processo de redemocratização. Então eu fiz liderança estudantil. Depois da liderança estudantil, de diretoria de Grêmio estudantil, quando eu vim para Porto Alegre... Em Caxias do Sul. Em Caxias do Sul, isso. Quando eu vim para Porto Alegre, eu fazia odontologia e direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fazia os dois cursos, odonto e direito. E eu era da diretoria do Centro Acadêmico Otton Silva, né, do Diretório Acadêmico Otton Silva, e do André da Rocha do Direito, Otton Silva da Odontologia e o André da Rocha do Direito. E claro que essa vivência, essa participação na discussão dos grandes temas nacionais, já na política estudantil, depois eu indo para Caxias como profissional, né, eu fui convidado para ser candidato a vereador, ingressar no antigo MDB, no IPMDB, e ser candidato a vereador. Fiz uma espetacular votação, tá, iniciando minha vida pública muito cedo. Eu era professor de curso pré-vestibular, eu era diretor do Caxias, tá, que, na verdade, o Caxias, eu fui diretor por algum tempo do Caxias, odontólogo e dentista de sindicatos de trabalhadores, dos metalúrgicos. Você se formou e exercer, então? Não exerci a profissão de dentista por 3 anos. Né? Dava aula no curso pré-vestibular, o maior curso pré-vestibular do interior. Tinha essa vinculação com, por exemplo, fui diretor de clube na área cultural, na área social. Teve um ano que o Recreio da Juventude em Caxias, que é um grande clube, nós conseguimos levar para Caxias, com shows exclusivos, o Vinícius de Moraes e Toquinho, o MPB4, a Fafá de Belém, o Gilberto Gil, o nosso ex-ministro. Então, e nós conseguimos fazer grandes eventos. E eu comandava isso tudo. Isto levou a que, com muita naturalidade, viesse o convite para ser candidato a vereador. Fiz uma espetacular votação e, logo em seguida, o convite para ser candidato a deputado estadual, aonde também só quem me derrotou foi o Sérgio Zambiase, que fez mais votos do que eu como candidato a deputado estadual. Eu vim logo atrás dele. Tá? Depois fui para a Câmara Federal, onde fui líder do governo, líder do PMDB, presidente da Comissão de Reforma Tributária, da Comissão de Finanças. Ocupei os mais diferentes cargos antes de ser governador. Como advogado, o senhor não exerci. Não exerceu? Não exerci. Na verdade, eu exerci. Quando eu deixei assumir a Assembleia Legislativa, não tinha condições de compatibilizar o trabalho na Assembleia com a atividade profissional. Não tinha, eu tinha que me dedicar totalmente à Assembleia. Porque o senhor se liga muito no tributário, né? No tributário, na questão financeira. Aí eu saí da Assembleia direto para a Câmara Federal. Tá? Da mesma forma, não tinha como compatibilizar a questão profissional, ou a odontologia, ou o direito, com a questão com o mandato. E saí da Câmara Federal para assumir o governo do Estado. Entende? Então, na verdade, isso me afastou da atividade profissional, tanto o mandato de deputado estadual, como o mandato de deputado federal, como o de governador. Então, digamos, foi uma das grandes emoções também da sua vida, foi aquela história dos 3%. Aquilo foi incrível, porque meu nome surgiu como alternativa natural e eu assumi uma candidatura com menos de 3% dos votos,
Tá? Numa eleição que todo mundo dizia que era impossível reverter aquela polarização, e nós acreditávamos na possibilidade de ter uma proposta nova, dentro de uma polarização que tinha muita radicalização na política do Rio Grande do Sul, entre o antigo MDB, o PMDB e o Brito, que já tinha deixado o PMDB, e o PT, e nós achamos que tinha uma brecha para exatamente mostrar um caminho novo para o Estado, mais de tranquilo, pacificação, de respeito a quem pensava diferente. E eu acreditei nisso, acreditei desde o primeiro momento e sabia que a dificuldade seria vencer aquela polarização que havia e fazer as pessoas, Carmen e Rose, acreditarem que era possível alguém vencer dois candidatos que tinham perto de 30% cada um nas pesquisas. E nós conseguimos fazer isso e realmente fiz no governo aquilo que tinha dito que faria. Um governo que procurou ouvir a todos, um governo que procurou respeitar quem pensava diferente. Se tu olhar, eu não tive uma CPI contra mim durante todos os 4 anos de governo, eu não tive um processo contra mim no Ministério Público durante os 4 anos de governo, eu não tive uma oposição radical contra mim, meu respeito aos adversários, aqueles que faziam oposição, era total e diálogo permanente. É que isso foi um trabalho desde o início da campanha, sempre foi esse, a sua vida é assim. Porque né? eu acreditava nisso. É sempre nesse tom de paz, de tranquilidade, sem agressão, sem... Então essa sempre foi a sua forma. Eu acho que essa é a grande admiração que o povo gaúcho tem, exatamente desse trabalho, de ser um homem que diferencia-se de muitos por essa lisura, essa delicadeza, como eu falei da finesse da Cláudia. Eu acho que o casal é assim. A gente quer lhe agradecer de coração, muito realmente, obrigado, da sua presença aqui, de deixar essa manhã bem mais bonita, né, Rose? E a gente fica bem mais feliz de ter uma pessoa como o senhor aqui com a gente. Obrigada, governadora. Obrigada. E um bom fim de semana a todos. Obrigada.